Fala, meus amigos, bom demais. Então, sendo bem direto, né? Esse vídeo, assim, criou-se sem querer uma narrativa ali, né? Uma sequência de vídeos. Para quem tá assistindo, né? Para quem tá acompanhando aí e não tiver, tá tudo bem. A intenção mesmo é só que eu poste lá, que eu meio que tire, né? Algumas coisas dentro de mim, de dentro de mim, né? Da minha mente. E primeira coisa acho que o segundo vídeo que eu postei, né, já foi falando um pouco sobre a importância da libertação, né, da gente mudar quem somos, né, nos libertar de nossos traumas e sermos literalmente livres, né, verdadeiramente livres. E com isso, essa libertação, essa cura interior que é necessária, faz com que a gente entregue então o nosso coração a Deus. Entregando o nosso coração a Deus, por inteiro, né, verdadeiramente entregando a Ele, né, que a gente alcança essa libertação, que vai acontecer? É necessário a gente então, para viver um novo de Deus, né, para enxergar um mundo novo, para que a gente mesmo se presenteie com algo novo, né, por amar a nós mesmos, né, por entender o amor a Deus e o amar a si, a gente vai se colocar numa posição, ou seja, numa posição de observador, né, do todo, numa forma diferente do que a gente tem se colocado até hoje. Por quê? Porque os ambientes que nós frequentamos, as pessoas que nós nos relacionamos e a mentalidade que nós temos, ela fez a gente chegar até onde a gente chegou hoje. E esse vídeo vai ser sobre essa importância de entender o porquê que eu preciso mudar de ambientes, de pessoas e de mentalidade, né? Justamente pelo que eu comecei falando. As pessoas que você se envolveu, seja qual for o relacionamento, seja familiar, né, seja amigável, seja de serviço, todo tipo de pessoa que você tem se envolvido, ela se envolveu, na verdade, até hoje, todo o ambiente também que você frequentou, seja a escola que você frequentou, seja a empresa que você trabalhou, forjou em você uma mentalidade, forjou em você uma forma de enxergar as coisas, que foi o que eu falei no último vídeo. Fez com que você se colocasse num lugar de observador do todo, né? E fez isso de você, fez você literalmente ser quem você é hoje. E você sendo quem você é hoje, fez você chegar somente até onde você chegou. Ou seja, se você continua frequentando os mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas e tendo consequentemente você vai ter essa mesma mentalidade, então você não vai chegar em mais lugar algum. Você vai continuar estagnado no mesmo lugar. E provavelmente, né, a vida já tem há um tempo te falado que esse lugar não cabe mais você, que essas pessoas não dá mais para você frequentar e que essa mentalidade não dá para você ter mais. Porque provavelmente também você tem vivido algo rotineiro, uma vida onde nada muda. Um ciclo, na verdade, onde tudo permanece o mesmo. Só como é que fala? Às vezes só mudam as pessoas, mas quando a gente fala sobre essa questão de ambiente de pessoas, é muito mais a energia que a pessoa te traz do que quem ela é literalmente, tá? A gente precisa parar de olhar um pouco a gente só no carnal, a gente precisa se olhar no todo, assim como alguém que é espiritual, que é energia, que eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo. Então você acaba se envolvendo com pessoas, por mais que mude, mas as outras pessoas são totalmente iguais. Elas vão continuar te mantendo com a mesma mentalidade e a sua vida vai continuar estando do jeito que está. Pode se mudar, tipo o ano muda, mas as estações são as mesmas, né? 2025 agora, mas continua verão, primavera, verão, outono e inverno. Então as pessoas que vêm na sua vida só fazem acontecer as mesmas estações que já têm acontecido. Então essa é a importância para a gente entender o porquê de mudar de ambiente, de pessoas e de mentalidade, né, comportamento. Porque esses três fatores te fizeram chegar aonde você chegou.
Não dá para você alcançar um novo nível se você continuar com essas mesmas pessoas. Não dá para você alcançar um novo nível se você continua frequentando os mesmos lugares. Não dá para você continuar com a mesma... E por que eu falo lugares, né? Por exemplo, é um exemplo besta, pelo amor de Deus, não é julgando ninguém e nem falando que é certo e errado, tá? É só a minha forma de enxergar. E eu vou dar um exemplo para que a gente entenda. Você só frequenta todo dia, toda quarta-feira, né? Igual um exemplo, tem jogo na televisão. Aí você vai toda quarta, você assiste o jogo em um bar. Aí você começa agora, então, já que você precisa de mudar de ambiente, você vai começar a frequentar um outro bar. Não é isso. Porque a energia que um bar tem é praticamente a mesma energia que o outro ambiente te proporciona. Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, não é mudar o ambiente, o local em si, é mudar literalmente o ambiente, a energia que aquele ambiente proporciona. Mudar as pessoas também é a mesma coisa, não é mudar somente a pessoa, é mudar a energia que aquela pessoa tem e que aquela pessoa te passa. Mudar a mentalidade não é somente entender que você merece mais, mas é mudar literalmente aquilo que você também emite. Porque aquilo que você emite vai definir também aquilo que você vai atrair para sua vida. Então, se você só entendeu, que foi aquilo que eu falei no outro vídeo, se você só entendeu que você merece algo melhor e tudo mais, mas você ainda não mudou o seu impulso, você vai continuar atraindo aquilo que você não deseja para sua vida. Porque aquilo que você emite ainda é diferente daquilo que você entendeu. Então, se você conheceu somente a verdade, ela te libertou. Você, quero sair disso. Ela já te libertou disso. Só que para ser verdadeiramente livre, tem que nascer de novo, ao ponto de o Filho comandar a sua vida, para que você emita coisa diferente, você emita coisas novas. Então, ou seja, isso é extremamente necessário, você sair do ambiente, né? É até melhor a palavra dizer ambiente, porque não é o local em si. Você largar certos tipos de pessoas, porque não é a pessoa em si, é a energia que ela emite. E da mesma forma a sua mentalidade, você precisa mudar o seu comportamento e a sua mentalidade para começar a emitir uma energia diferente. E para explicar sobre isso, sobre energia, é algo que já foi comentado, né, durante um tempo. Eu lembro que saiu até alguns filmes. Esses dias eu estava pensando, né, acho que tem algumas coisas que eu faço, né, por exemplo, eu durmo, quando eu tô com algo na cabeça, assim, que eu quero uma solução, geralmente eu durmo pensando, né. Algumas religiões dizem que nossa alma ali e tal, né, ela se desgruda do corpo enquanto a gente dorme e tal, só que a gente não tem consciência disso. Por isso que a gente acaba acordando como se não... É por um fio de prata que a gente é ligado entre o corpo e a alma, algumas coisas assim. E que faz um pouco de sentido, sim. Não estou dizendo aqui, não estou falando desse vídeo para dizer que não faz. Faz. Inclusive, aí o que eu faço? Eu durmo buscando solução, porque parece... E por vezes eu acordo de madrugada com a solução. Então, se alguém achar que isso é válido, né? Durma pensando e buscando a solução para algo, porque o seu corpo ele descansa, mas a sua alma não. A sua mente ela continua trabalhando. Tanto que a gente vai, com certeza todos nós já tivemos experiências de estar meio acordado e meio dormindo ao mesmo tempo, porque a mente ela não para. A nossa alma não para, o nosso espírito não descansa, somente o corpo que descansa. Então, ou seja, isso me trouxe algumas respostas. Uma das respostas foi a seguinte: eu também dormi pensando sobre e acordei com respostas, né? A gente já ouviu falar sobre o sexto sentido, né? Isso aí é sexto sentido, né? As pessoas acabam falando isso. Por quê? Os nossos sentidos são olfato, paladar, audição, visão e tato. São esses 5. Só que quando você chega em ambientes, você percebe que você sente uma energia diferente de algumas pessoas, você sente uma energia, né, ruim ou boa que seja, de alguém ou de algum ambiente. Você começa a entender que há um sentido além desses sentidos físicos. Que aí na hora eu acordei com isso assim, então existe o sexto sentido. Aí na hora eu lembrei de que já tem até um filme falando sobre sexto sentido, né? E aí disso eu fui pensando, falei, cara,
Então, olha só que doideira, né? É água, são 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Mas se a energia, ela existe assim, então, e ela tá em tudo, porque tudo tem energia, então há um outro elemento, né? Talvez o quinto elemento. Aí na hora eu fui bugando, eu falei, caraca, mano, é verdade. E já foi falado também sobre isso, né? Alguém já falou sobre o quinto elemento, que eu acho que talvez seja isso, a energia. Ela nós temos um sentido, né? Que é esse sentido da energia, da gente sentir as coisas através da energia. E o universo tem também esse outro elemento que é a energia, né? Que está no todo e está em tudo, né? E aí eu pude entender, nesse dia que eu dormi e acordei com respostas, acredito que Deus me trouxe respostas através disso, me falando o seguinte: do mesmo jeito que você vicia de forma palpável com os seus 5 sentidos, né, físicos, você também vicia com o seu 6º sentido, que é a sua energia. E você busca por meios de se enganar, digamos assim, de se burlar, de se sabotar, né, que é uma palavra bem falada hoje em dia. Você busca meios de se sabotar para que você volte a viver isso inconscientemente, para que você volte a experimentar daquela mesma energia que você foi viciado. Então, se você viveu num ambiente onde, um exemplo, né, mãe narcisista, né, ou alcoólatra, ou pai narcisista também, ou alcoólatra que batia na mãe, ou que era aquela confusão o seu ambiente, quando você tiver maior e for a sua hora de viver um ambiente assim, o seu subconsciente ele vai fazer de tudo para proporcionar esse ambiente para você, porque é o ambiente a qual você foi viciado. Não é só a questão assim, neurologicamente, eu não sei se é a palavra correta, né? De que é liberado hormônios e você sente, tipo assim, necessidade de criar aquele ambiente. É tipo aquela pessoa que tá tudo em paz e ela sente que tem um problema. Não, tem uma coisa errada, porque tá tudo em paz, não pode isso, tá entendendo? Então a gente vai vendo que isso é por quê? Porque o seu inconsciente, ele é viciado nesse tipo de energia. E aí, por que a gente precisa então mudar o ambiente? Ou seja, você precisa mudar a energia que aquele ambiente te passa. Porque você não está viciado, digamos assim, aquele local em si. Você está viciado na energia que aquele local te passa. Você não está viciado em uma pessoa, você não é o dependente emocional somente daquela pessoa por causa dos seus traumas. Você também se torna dependente emocional por causa da energia daquela pessoa. Então não é só mudar de uma pessoa para outra, é mudar a energia, né? A essência daquilo que aquela pessoa te emite. Então, quando você começa a ter a consciência disso, mudando a sua mentalidade, você começa a mudar o seu comportamento. Você não vai mais agir, foi o que eu falei até no outro vídeo, você não vai mais agir, ter os impulsos dos mesmos comportamentos antigos, porque a sua mentalidade está mudando, a sua forma de enxergar as coisas, né? Você tem se colocado num local de observador de quem se enxerga o todo e começa a se colocar não no lugar de Deus, né? Igual eu falei, mas como quem enxerga com os olhos de Deus. E a Bíblia até diz, Paulo até diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então a gente se coloca no lugar de quem tem a mente de Cristo e começa a ser direcionado por aquele que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então a gente sendo direcionado por Deus, os nossos comportamentos, os nossos impulsos são mudados, são totalmente transformados, justamente porque o nosso coração foi totalmente entregue a Ele, que isso eu expliquei um pouquinho melhor, né? De forma um pouco mais extensa no outro vídeo. Então é extremamente necessário, justamente porque você é viciado na energia daquele ambiente, você é viciado na energia daquela pessoa, e para mudar isso é só o despertar da consciência, no caso, né? É só você acordando para a vida, literalmente, e entendendo que aí o que vai acontecer? Entendendo que você não pode viver mais naquilo.
E todas essas pessoas que você se envolveu, todos os ambientes que você se envolveu, fez você ter a mentalidade de hoje. Então agora, para que você crie uma nova realidade, uma nova forma de enxergar a vida, você precisa então se relacionar com pessoas que emitem outro tipo de energia, com ambientes que despertam em você outro tipo de energia. Para quê? Para que o seu inconsciente comece a viciar em um novo tipo de energia, em algo bom. Não aquele ambiente tóxico para você, porque você não consegue sair disso, porque o seu inconsciente está viciado naquela energia que aquele ambiente te proporciona. Então você precisa literalmente frequentar novos lugares, mas não é o local em si, é o ambiente onde te proporciona uma nova sensação de energia. Um novo ambiente, literalmente. E se envolver com outros tipos de pessoas, com pessoas que despertem em você uma nova mentalidade, que você vicie em tipos de pessoas agradáveis, para que você não viva mais em relacionamentos tóxicos. E isso não é só com namoro, com casal, não é com amizade, é com o ambiente de trabalho, é com um chefe que é daquele jeito. Só que tudo isso já tem anos que você às vezes está vivendo a mesma coisa e ainda não entendeu que aquele chefe, né, um exemplo, aquele chefe chato que você só mudou o local e você encontrou um outro, mudou a empresa, você encontrou um outro chefe chato do mesmo jeito, é justamente Deus te direcionando a mudar esse tipo de energia dentro de você através de novos ambientes, de novas pessoas. Só que infelizmente a gente acabou se traumatizando, ou acabou aceitando, ou acabou entendendo que aquilo ali, sua vida vai ser aquilo, justamente porque nós somos viciados em energia. Você não eu não tenho nenhum tipo de vício, mas você se relaciona só com gente ruim. Então você é viciado em gente ruim. Eu não bebo, não fumo, não falo mal dos outros, né? Um exemplo, só fica aqui no meu mundinho e tal. Então, mas o pouquinho de pessoa que você se relaciona é um tipo de pessoa que o seu ambiente que o seu subconsciente é viciado. Ou talvez você viciou nesse negócio de ficar só no seu mundo fechado e não conversa com ninguém por causa de trauma e não deixa ninguém participar da sua vida porque alguém já te magoou e tudo mais, você tá entendendo? Tudo é vício energético, digamos. Tudo é um vício que o seu inconsciente criou através dos ambientes que você viveu, das pessoas que você conviveu e a mentalidade que aquilo fez gerar em você. Então é extremamente necessário você mudar de ambientes, para a gente finalizar, de pessoas e de mentalidade e comportamento, beleza?